Bem-vindos a mais um encontro aqui da Hora do Dharma. E a gente vai dar sequência à semana especial do Sagadawa, com a vida e os ensinamentos do Buda. Eu espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem e vamos direto para o texto. Tá? Então o texto diz: a notícia que o Buda iria visitar Savatthi com o propósito de disseminar o Dharma também chegou ao Palácio Real. O rei Pasenadi mantinha o seguinte pensamento em sua mente. Dizem que um príncipe do clã Sakya renunciou à vida mundana e se tornou um Buda. Seria bom encontrar-me com ele. A orientação oferecida e a influência exercida pelo Buda no monastério do Bosque Jeta levaram o rei a convidar o Buda. Após uma troca de saudações, o Buda instruiu assim: ó grande rei, existem 4 tipos de pessoas. Existem aqueles que da escuridão seguem adiante na escuridão, e existem aqueles que da escuridão entram na luz, e ainda aqueles que da luz entram na escuridão, e finalmente aqueles que da luz seguem na luz. O primeiro tipo de pessoas que da escuridão seguem na escuridão são aquelas que nascem na pobreza, não possuem fé e são de caráter inferior. Nunca sabem compartilhar com os outros, sustentam constantemente visões pervertidas e não têm respeito pelos mendicantes. Essas pessoas poderão cair nos infernos após suas mortes. O próximo tipo de pessoas que da escuridão entram na luz podem ser pobres nessa vida, mas possuem fortes crenças e nobres ideias. Estão dispostas a compartilhar suas coisas com os outros com uma mente serena. Respeitam os mendicantes e se esforçam nos atos puros. Elas renascem em lugares bastante desejáveis após suas mortes. O terceiro tipo de pessoas, que da luz seguem para a escuridão, são aquelas que são ricas e prósperas nesse mundo, mas não possuem fé. Elas são avarentas e não sabem fazer doações. Elas sustentam visões pervertidas e não demonstram respeito pelos mendicantes. Essas pessoas, ao encontrarem a morte, poderão cair nos infernos. O quarto tipo de pessoas que da luz seguem na luz são aquelas que são ricas e prósperas nesse mundo, possuem fé e nobres corações, alegam-se em compartilhar suas coisas com os outros e, com uma mente sincera, demonstram profundo respeito pelos mendicantes, e renascem em um reino superior após a morte. Ó grande rei, existem esses 4 tipos de pessoas nesse mundo. O rei Pasenadi, resultante com suas instruções, retornou ao seu palácio naquele dia, e dali em diante visitou frequentemente o Buda no monastério do Bosque Jeta. Um dia, o rei o visitou e curvou-se reverentemente. Ó Buda! Aí, o Buda então disse, na verdade: ó grande rei, de onde vem essa hora meridiana? O rei então respondeu: honrado pelo mundo, estou sempre ocupado com meus deveres como rei. Eu nasci em uma família kshitraya. Eu fui ungido pela aspersão da água consagrada e subi ao trono. Investido com o poder da regência, eu preservo a paz nessa terra real. Faço isso em meio a esse mundo de 5 desejos. Não é algo fácil governar um grande território. O Buda então disse: ó grande rei, suponha que uma pessoa confiável chegasse aqui, vinda do leste, e dissesse: ó grande rei, eu venho do leste e vi que uma grande montanha com um pico alcançando o céu começou a se mover, esmagando toda a forma de vida ao longo do caminho. Penso que é necessário tomar medidas adequadas, junto com essa pessoa. Suponha que mensageiros cheguem do oeste, do sul e do norte trazendo a mesma notícia, esperando que alguma medida adequada fosse tomada. Ó grande rei, quando e se tal terrível acontecimento ocorresse, seríamos lembrados que o nascimento humano é difícil de obter. Então, o que você proporia fazer a respeito de tal emergência? O rei então disse ao Buda: quantas coisas terríveis acontecem, eu percebo que é muito raro ter uma vida humana. Isso aqui é muito precioso, né? Porque
A gente pode achar que o Buda atinge a iluminação e ele fica em um lugar como se fosse uma idealização daquilo que a gente tem na nossa cabeça de paraíso. Mas não, ele vai encontrar com as pessoas e as pessoas vão falar das suas dificuldades, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o rei ele teve a humildade de dizer, olha, eu tenho dificuldades em governar como um rei. E aí, o que é que eu faço? Né? Então, o rei então diz, eu acredito que não há outro caminho para mim, além de fazer o bem de acordo com o Dharma e acumular méritos. Então Buda perguntou ao rei, grande rei, velhice e morte recaem sobre você. Nessa situação, o que você fará? O rei então respondeu, nessa situação eu acredito que não há outro caminho para mim, além de fazer o bem de acordo com o Dharma e acumular méritos. Ó honrado pelo mundo. Honrado pelo mundo é um sinônimo de Buda, tá? A despeito do poder de um regente, que um regente possa exercer, velhice e morte estão além de seu poder. Então isso é interessante, o rei está refletindo sobre o que é que o Buda trouxe para ele e ele consegue chegar a essa conclusão, né? Que apesar de ele ser rei e exercer um grande poder, a velhice e a morte, isso é algo que ele não consegue controlar. Honrado pelo mundo. Na congregação de fiéis do monarca, há um grupo de magos e feiticeiros que podem deter os inimigos que se aproximam. Mas contra a velhice e a morte não há nada que se possa fazer além daquilo que é puro e que esteja de acordo com o Dharma, e acumular virtude contra a velhice e morte sorrateiras. Naquele dia também, sentindo-se grato pelas instruções do Buda, o rei retornou feliz ao seu palácio. Em outra ocasião, o rei fez uma visita ao Buda, e nesse encontro o rei perguntou se o iluminado chamava a si mesmo de o desperto. Eita, e agora? A essa pergunta o Buda disse, grande rei, se existe alguém nesse mundo que merece ser chamado de desperto, essa pessoa não é outra que não eu. Eu sou o desperto. Então o rei disse que no mundo havia muitos medicantes que, como Buda, possuíam discípulos. Eles davam instruções e eram respeitados pelo povo. Ele disse, existem pessoas como, por exemplo, Purana Kassapa, Atisha Kessapalinha, Pakuda Kanuyaya, Sanjaya Belatiputa, Mahavira e outros. Até agora eu tive a oportunidade de fazer a mesma pergunta a todos eles, mas nenhum deles se autodenomina desperto. Por sua vez, o honrado pelo mundo é jovem e se tornou mendicante há pouco tempo. Eu me pergunto, como que você pode fazer tal afirmação? Então é isso, pessoal. Isso aqui é maravilhoso, entende? Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é a gente tentar entender como que o Buda anda no mundo e ele é confrontado, ele precisa falar com as pessoas, ele precisa ter meios hábeis para falar com as pessoas. Né? Então, honrado pelo mundo diz, grande rei, existem 4 coisas nesse mundo que não devem ser tomadas levianamente devido à sua pouca idade. Elas são um príncipe real, uma serpente, um fogo e o discípulo do Buda. Essas coisas não deveriam ser desconsideradas simplesmente devido à sua pouca idade. Então é isso, né? Não adianta julgar pela capa. Então esse dia também foi bom para o rei, que saiu impressionado pela divinidade no Buda, e ele retornou feliz para o castelo. A esposa do rei, a rainha Malika, era muito sábia. Ela era filha do líder dos desenhistas de Grinaldas e foi selecionada entre muitas para ser a esposa do rei. Anteriormente, ela havia buscado refúgio no Buda e apreciava profundamente o Dharma. Frequentemente, ela dava orientação espiritual ao rei. Havia um chefe de família em Savatthi que perdeu seu único filho, e ele se enquadrava em profundo pesar. Incapaz de fazer qualquer trabalho e não comendo nada, ele ficava sempre no cemitério tentando descobrir para onde seu filho tinha ido. Comovente, né? Então um dia ele foi ao monastério do Bosque Jeta e após venerar o Buda, sentou-se. O Buda, tendo ouvido a causa do pesar daquele chefe de família, instruiu. Ó chefe de família, devido ao amor surge desconforto, pesar, sofrimento, preocupação e dor no coração. O chefe de família, ao ouvir isso, não ficou nem um pouco feliz. Né?
Então ele se juntou a uma companhia de jogadores e contou a eles o que havia acontecido. Ele criticou amargamente as instruções do Buda, que não faziam muito sentido para ele. O chefe de família saiu por aí dizendo que o Buda era gerador de fake news, entende? Então os jogadores, ao ouvirem o chefe de família, concordaram com ele. É devido ao amor que a felicidade e o prazer surgem. Não há razão pela qual coisas como tristeza e ansiedade venham a surgir. Elas se juntaram nas críticas. Esse assunto espalhou-se gradualmente até o palácio e chegou aos ouvidos do rei Pazenado. O rei mencionou o assunto à rainha, a qual respondeu a ele que, se aquilo que tinha sido dito pelo honrado pelo mundo, deveria ter sido verdadeiro, né? Se aquilo que ele tinha falado era verdade. Como um discípulo que segue as palavras do mestre, a rainha havia aderido às palavras do Buda. Mas o rei se mostrou incapaz de aceitar essas palavras e mostrou descontentamento. Então, partido anti-Buda. Então, já tinha nessa época já. A rainha Malika enviou um Brahmane, Nalijanga, ao Buda para inquirir o significado daquelas palavras. Então, o Buda disse ao Brahmane: ó Brahmane, havia uma jovem mulher que perdeu sua mãe e enlouqueceu com essa perda. Perambulando de rua em rua, perguntando a cada um, em todos os lugares onde ia, ela questionava, onde está minha mãe? Onde está minha mãe? Também havia uma mulher que havia perdido seu marido e que também implorava para saber para onde seu marido tinha ido. Havia uma mãe que tinha perdido seu filho e vagueava para lá e para cá, procurando uma criança. Havia um jovem casal que cometeu suicídio quando soube que iriam ser separados. À força, né? Não seria devido ao amor que surgem ansiedade, pesar, sofrimento, desconforto e agonia? O Brahmane contou isso à rainha Malika, que mais tarde relatou isso ao rei. Então ele disse ao rei, né? Ó rei, você ama sua única filha, a princesa Vajra? O rei respondeu que sim. A rainha continuou: diga-me, ó rei. Essa rainha, ponta firme aí, viu? Se algum infortúnio acontecesse com ela, você não ficaria cheio de ansiedade e pesar? Aí o rei disse: sim, claro. A rainha perguntou: ó rei, você me ama? Então a rainha botou o rei na parede. Ele respondeu: sim. A rainha então perguntou: ó rei, se alguma coisa acontecer comigo, o que você faria? O rei respondeu: se algo acontecer com você, minha rainha, eu cairia em profunda ansiedade e pesar. Ao ouvir essas palavras, a rainha observou: ó rei, é por isso que o Buda, o mais sábio dos homens, disse que, devido a esse amor contaminado, né, que surge em nossos corações, surge também ansiedade, pesar, sofrimento, preocupações e angústia. O rei então exclamou: ah, que ensinamento grandioso! Malika, a minha amada rainha, honrado pelo mundo, possui uma sabedoria penetrante. Perdoe a minha ignorância. Então o rei levantou-se do seu trono e colocou o manto sobre um dos ombros. E juntando as suas mãos, ao olhar na direção pelo qual o Buda residia, ele exclamou alegria em 3 versos. Então tem essa questão cultural, né? Quando você coloca o manto sobre um dos ombros, ele coloca as mãos, isso é sinal de reverência e respeito àquela sabedoria, né? Então o rei disse: honrado pelo mundo, com isso eu tomo refúgio no Buda. Qual é o ponto dessa instrução? É que o Buda agora está caminhando pelo mundo e ele está encontrando as pessoas nos locais onde elas estão. Então, nesse caso, ele encontrou com um rei e uma rainha. E aí ele não diz assim: abandone o reinado. Ele não diz isso, entende? Ele diz assim: o que é que você está entendendo como sendo um motivo de pesar, um motivo de sofrimento? E a partir daquilo, ele tenta ampliar a visão da pessoa. É isso que ele faz. Então, isso é maravilhoso também porque quebra um pouco o mito de que apenas monges poderiam seguir os ensinamentos, tá?
já que agora ficou claro que o Buda ele falava para pessoas como reis, rainhas, mercadores, jovens e assim por diante, tá? Então isso é maravilhoso que a gente entenda para a gente ter uma noção, não das palavras em si, porque tem muito da cultura e também tem uma parte poética sendo colocada aqui. Parece até um teatro, né? Mas da intenção que tem por trás, tá? De como que o Buda andava nos locais, tentando falar com as pessoas nos locais onde elas estão, né? Então eu vou seguir, tá? Nanda, que havia se tornado um mendicante, anteriormente sob a orientação do Buda, foi capaz de esquecer o poder que havia tido como um rei. Entretanto, ele não conseguia apagar a memória da princesa Sundari, que era famosa por ser a mais bela do país. Acho que naquele tempo já tinha concurso de Miss e essas coisas, né? Então vamos lá. Apesar de vestir os mantos amarelos de um monge, sua mente vagueava para o interior do palácio e frequentemente ele passava dias pensando nisso, né? Esquecendo que era um monge ordenado, ele usava ornamentos de seu corpo, vestia roupas macias e pintava suas pálpebras. Segurando uma bela tigela, ele caminhava pelas ruas para receber esmolas. Com isso, levantaram-se várias vozes criticando fortemente, dentro e fora da sanga, e o Buda ficou profundamente preocupado. Maravilhoso, né, pessoal? Ele já está vendo que o que o Buda faz é descascar abacaxi. Então vamos lá, né? Já tinha problemas na Sangha nessa época. A Sangha é a comunidade de praticantes que decide se juntar para tentar fazer os ensinamentos funcionar, tá? Uma tarde, o Buda deixou o bosque Jeta e, levando Nanda pela mão, conduziu até a montanha chamada Fragrância Exótica. Naquele instante, ventos muito fortes balançaram a floresta e as árvores friccionaram-se e começaram a queimar. Rapidamente, uma fumaça cobriu o céu e as chamas devoraram todas as árvores e chamuscaram os céus. Centenas de macacos nas árvores estavam envoltos na fumaça e foram queimados. Eles soltavam gritos de agonia e tentavam desesperadamente apagar as chamas que queimavam seus corpos. Naquele momento, o Buda apontou para uma macaca e disse: Nanda, compare a uma mulher com a qual você está apegado com essa macaca, e você verá que não há nada que seja diferente disso. Aí isso ficou um pouco estranho, né? Vamos ver o que a Buda está tentando falar. Nada se desagradou com as palavras do Buda. Nanda ficou desagradado com as palavras do Buda. Então o Buda levou Nanda a um lugar de seres celestiais. Ali, em meio à chuva de flores de mandarava, Nanda podia ver as mais belas formas de donzelas celestiais, adornadas com belos trajes de mangas longas, dançando com a música dos 5 instrumentos. Nanda ficou pasmo com a beleza das mulheres celestiais, e ao observá-las ele percebeu que sua noiva famosa, como era a mais bela do país, na verdade, se comparasse a beleza da sua noiva com a beleza daquelas mulheres que se apresentavam ali, ela não era mais bela do que aquela macaca que ele tinha visto. Então, ao ver isso, o Buda disse a Nanda que ele desejava a beleza dos seres celestiais e ele deveria primeiro praticar, não se desviar do caminho, né? Então, direcionando gradualmente a mente de Nanda para o Dharma, o Buda fez com que ele entendesse que não era apropriado vestir roupas macias, pimpar as pálpebras ou caminhar com uma tigela translúcida na mão. A forma adequada a ser seguida era viver nos bosques, receber esmolas, vestir roupas velhas e praticar as restrições, liberando-se de todas as vontades e desejos. Nanda ficou impressionado com essas instruções. Entrando na floresta, ele praticou restrições e conquistou a paz mental. Ao alcançar a liberação da delusão, ele cantou a seguinte canção de alegria. Meu coração era perverso e preocupado apenas com aparências. Minha mente vagueava para cá e para lá, obscurecida pelo desejo e pelas paixões. Guiado pelo Buda através de seus meios compassivos, eu posso agora fazer o que é correto, livre de todas as deluções e da cobiças. Bom,
O que é bom é que a gente já entende que há 2.600 anos esse probleminha da mente ir para lá e para cá já existia, né? Então, e que o Buda já tentava propor formas de como lidar com isso, né? O oferecimento do monastério do Bosque Jeta tinha influenciado profundamente muitas pessoas. Nessa época, Sirimá e Sirivada, dois irmãos que se tornaram discípulos do Buda, né? Eles se tornaram discípulos do Buda. Sirivada, o mais jovem, era respeitado pelo povo, assim como pelos discípulos do mesmo monastério. O outro irmão, Sirimá, era visto como inferior a seu irmão e era repreendido pelos outros. Apesar disso, Sirimá se retornou para um local silencioso e, concentrando sua mente, atingiu a iluminação. O povo, entretanto, continuava louvando o irmão mais velho, o irmão mais novo, menosprezando o irmão mais velho. Sirimá, que percebeu os louvores das pessoas apenas obstaculizaram a busca do caminho de seu irmão mais novo, e compôs os seguintes versos como encorajamento para ele. Para a mente que não repousa em paz, os louvores do povo não têm significado. Para a mente que repousa em paz, as calúnias do povo não têm significado. Bonito, né? Agora eu vou até ler de novo, né? Vamos lá. Vamos refletir sobre isso, tá? Para a mente que não repousa em paz, os louvores do povo não têm significado. Agora, para a mente que repousa em paz, as calúnias do povo não têm significado. E aí, pessoal? É melhor ter uma mente que não repousa em paz ou ter uma mente que repousa em paz? Tá claro, né? Sirivada, ao ouvir isso, ficou bastante comovido. Devotando-se às práticas do Dharma, foi capaz de alcançar a mesma iluminação que seu irmão. Bom, eu vou parar por aqui e durante essa semana especial do Sagadawa, a gente vai seguir lendo trechos do Buda Dharma, que são relatos, né, dos praticantes que tiveram contato com o Buda e como que o Buda reagia às diversas situações no mundo, né? O Buda era um andarilho, como que ele reagia a essas situações, tá? Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do conteúdo, peço para que compartilhem com pessoas que vocês se importam e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.